Paz do Senhor, amados, estamos juntos mais uma vez em mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, a primeira do ano de 2024 e também a primeira deste novo trimestre com um novo assunto. Estivemos aí durante 3 meses estudando a terceira epístola de João, que muito nos edificou, nos ensinou muito. E agora nós voltamos a um assunto recorrente. Não importa quantas vezes a gente estude este assunto, ele será sempre relevante, importante e vai despertar o nosso sentido para novos aprendizados. Então, começamos esse trimestre estudando sobre a família como um projeto de Deus. O comentarista dessa lição é o pastor Valdir Alves de Oliveira. E nós, nesta primeira lição, vamos focar um pouco no que é um projeto, o que é um projeto estrutural da família, como o projeto estrutural da família se encaixa no plano divino mais amplo de redenção da humanidade. E nessa lição primeira, que tem esse título, o projeto estrutural da família, tem como texto áureo Gênesis 2:18, onde se lê: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. E a verdade aplicada diz que a criação da família é uma obra de Deus, mas a administração da família é da responsabilidade dos seus membros. Essa lição tem como objetivo refletir sobre o projeto divino chamado família. Tanto que no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos nos concentrar no entendimento do que é um projeto e do que é o projeto estrutural da família segundo a Bíblia. O segundo ponto, o segundo objetivo, mostrar que a família precisa estar firmada em Deus. E o terceiro, ressaltar as promessas que Deus tem para a família. Tudo isso muito bem amarrado, alinhavado dentro do projeto divino de criação da família. O texto escolhido como referência para essa lição está no capítulo 2 do livro do Gênesis, dos versículos 18 até o 24. Então eu vou ler rapidamente com vocês, porque é importante chamar à memória o que está registrado nesses versículos. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu, tomou uma das suas costelas, cerrou a carne no seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. É muito interessante isso, porque quando isso é dito, logo após a criação de Eva, Adão e Eva não tiveram pai nem mãe. E aqui, quando Adão se descobre com sua companheira, ele fala algo para si mesmo e para toda a humanidade. Portanto, deixará o varão, pai e mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, irmãos, antes de iniciarmos de fato essa lição, a discussão deste assunto, eu convido você a orar comigo, pedindo a Deus o discernimento e a graça para nos colocar no centro dos interesses dele em relação à compreensão deste assunto. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, que tem nas mãos todo o poder,
que forma, que cria, que mantém, que sustenta. Tudo aquilo que foi criado para louvor da sua glória. Nós estamos diante de Ti nesta primeira lição desse primeiro trimestre do ano de 2024 e viemos pedir a Tua graça, o Teu discernimento, a interpretação correta da Tua palavra. Nos ajude a entender o que o Senhor está falando e que a Tua palavra encontre terreno fértil no nosso coração para prosperar e que Seu nome seja glorificado pelo entendimento que a Tua palavra vai gerar em nós. Por tudo já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Passemos à introdução da nossa lição, que diz que nós iniciamos esse trimestre enfatizando que o casamento faz parte da formação da família, como foi revelado no glorioso projeto de Deus, logo após a criação do ser humano. Esse primeiro tópico, toda essa lição foi desenvolvida para a gente pensar o que é um projeto e como ele funciona na prática. Mas quando nós começamos nessa introdução, ela está chamando a nossa atenção de que o projeto, o casamento, ele faz parte do glorioso projeto de Deus que foi se desdobrando e que se desenrolou dentro do esperado, dentro do propósito divino a partir da criação do ser humano. Todos nós temos uma noção clara do que seja um projeto bem elaborado, com especificações, viabilidade, aplicabilidade, um projeto totalmente ajustável às condições, aos recursos, ao interesse por parte de quem está projetando e com base nas necessidades existentes. Nós sabemos com clareza a diferença que faz nós termos projetos diante de nós, bem elaborados, viáveis, em condição de serem implementados. Nós passamos a vida projetando, nós passamos a vida planejando. E quem não projeta, quem não faz planos, quem não planeja, na verdade, está planejando fracassar. Porque é um plano bem alinhado, é um projeto bem feito, que dá condições de a gente seguir adiante, que nos dá condição de atingir o alvo. Sem um planejamento, sem um projeto, sem um plano bem amarradinho, seja de vida pessoal, profissional, espiritual, ministerial, a nossa jornada nessa terra ela pode ser um fracasso contínuo. Mas quando nós vemos aqui, essa lição está nos chamando para prestar atenção no projeto de Deus para a família. E a ênfase dessa lição é neste projeto que está discriminado, devidamente registrado nas páginas sagradas. Quando nós observamos o método divino de falar conosco, de nos explicar e de nos educar para a fé, nós vamos ver que na metodologia de Deus, ele usa muito o esquema da repetição. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, por muito tempo, tem sido tomado aí com uma certa interrogação. Muitas pessoas dão explicações diferentes para a existência do capítulo 1 e o do capítulo 2, uma vez que as coisas que estão descritas no capítulo 1, elas são descritas novamente no capítulo 2. Mas se nós observarmos a Bíblia como um todo, esse processo de repetição é um processo pedagógico, é um método de ensino que Deus usa para nos ajudar a guardar coisas de interesse. Nós vamos ver, por exemplo, que no versículo de Gênesis 1:1, nós temos um resumo da criação de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto.
Foi Deus que criou, ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou tudo que existe. Pronto, está resumido. Mas a partir daí, nos versículos 2 de capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, nós vamos ter o relato de toda essa criação. Ele fez um resumo, depois ele dá uma explicação detalhada. Em Gênesis capítulo 1, do 26 a 28, nós temos um resumo da criação dos seres humanos. Quando a gente chega em Gênesis 2, do capítulo 4 até o 25, nós temos uma explicação detalhada de como todos os seres humanos foram criados. E essa é a nossa Bíblia Sagrada, o registro de tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito da origem da vida, dos seres humanos, a respeito da instituição da união conjugal, desde o momento em que o ser humano foi criado. Então, passemos ao primeiro tópico. O primeiro tópico tem esse nome, o Projeto Família. E aí, quando nós começamos a ler esse primeiro tópico, ele traz para a gente a definição de projeto. E diz que um projeto é uma descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado. Um projeto é um plano, o projeto é um planejamento. Um projeto é a intenção por escrito de fazer ou de realizar algo. E ela é escrita para que haja análise, para que haja um desdobramento de entendimento acerca das coisas que precisam ser feitas, das que ainda vão ser feitas. E quando você acompanha esse desenvolvimento do projeto, você vai ter, então, essa noção do que fazer, do que realizar e do que precisa, então, ser avaliado com cuidado dentro do que está feito. Todo projeto tem uma mente lúcida por detrás. Aqui o comentarista chama de um arquiteto. E ele diz que Deus foi o engenheiro, o desenhista, o mentor, o criador, o idealizador e o pai da concepção do projeto humano. Todo projeto teve um início e esse projeto família, ele foi concebido, ele foi posto em andamento ainda lá no Jardim do Éden. Então, se nós enxergarmos a família como um projeto de Deus, nós estaremos fazendo o mínimo que nós precisamos fazer e crer para permanecermos firmes na aplicação dos princípios bíblicos à nossa existência. Não existe um projeto que não tenha tido um início. E nós cremos de verdade que o projeto de família foi concebido desde o Éden. Além de refletirem a pessoa de Deus através da imagem e semelhança com que foram criados, homens e mulheres também deveriam cumprir o mandato divino de unirem-se conforme o projeto original da criação, de tornarem-se um, de multiplicarem-se povoando a terra e de manterem-se unidos para dar viabilidade, para dar graça, para dar força, para dar coesão, para poder cimentar as relações humanas dentro da família. Bem, não importa o estado em que as famílias estão ou qual seja a visão de família hoje. O certo é que existe um padrão bíblico coerente e santo para todas as famílias na Terra. E é sobre esse assunto que essa reflexão vai se debruçar para tentar explicar biblicamente. Nós precisamos saber de que lado nós estamos. Então, para isso, nós vamos pensar primeiro nas finalidades de um projeto. Depois nós vamos passar para os investimentos de um projeto. E então terminaremos esse tópico falando das especificações de um projeto. Quando nós olhamos para o projeto família, o projeto de Deus com relação à família por Ele criada, a instituição família, aquela que está lá no Éden,
Desde quando Deus uniu um homem a uma mulher, ele os tornou família. A união de um homem e uma mulher é geradora de uma família, é o início de uma família, é a construção de uma família. Então, ele coloca aqui como finalidades do projeto. Atente, quando você começa um projeto, a descrever um projeto, você começa lá com uma introdução, que é tipo uma foto 3x4 do projeto. Quem lê a introdução de um projeto bem amarradinho, só de ler ali aquela coisinha resumida, já entende um pouco do que está se tratando no restante. Mas um segundo ponto de um projeto é você definir as finalidades desse projeto. A gente chama isso de justificativa. Nós justificamos um projeto na medida que nós apontamos para as suas finalidades, para a necessidade do projeto. Era necessário um projeto divino para a família. Por quê? Primeiro, para não deixar o homem só. O homem precisa de companheirismo. O homem se completa, um ser humano se completa no outro ser humano. Para os animais haviam 2 de cada espécie, mas o homem estava só. Então, a finalidade do projeto família, primeiramente, era não deixar o homem só. Segundo, não deixá-lo sem alguém que o completasse. Por isso que a mulher é chamada de adjuntora ou auxiliadora idônea, aquela que está em condição verdadeiramente de ajudar, de promover a união, de estabelecer uma relação de qualidade. Terceiro, ele precisava ter alguém que estivesse no mesmo nível que ele, alguém que lhe correspondesse. Nunca um animal e uma pessoa constrói uma família. Isso não é o que está preconizado nas Escrituras. Nós vemos aqui um quarto ponto: socializar o ser humano por meio da família, porque ele vivia no meio dos animais. E quinto, frutificar, multiplicar, povoar a terra, procriar e perpetuar a raça humana. Essas são as principais finalidades do projeto família. O prazo de validade deste projeto foi indeterminado, sem prazo de validade, até que a morte os separe. O manual de instrução técnica para o projeto é a Bíblia. E se alguém não segue as instruções do projeto, quem projetou não tem culpa. O arquiteto não tem culpa se você pegou a planta e vai construir de acordo com a sua própria cabeça e não segue as especificações do projeto. Então, dentro dessas finalidades do projeto, nós vamos ver aqui que o projeto divino da criação humana, ele é completo, ele não falha em parte alguma de sua composição. Deus instituiu a família desde o início, desde a criação do ser humano. Ele mesmo a mantém, ele mesmo cuida da sua sobrevivência. Mas há condições que precisam ser observadas. Porque, como diz aqui a verdade prática da nossa lição, a criação da família é obra de Deus, mas a sua administração é da responsabilidade dos seus membros. Então, tem condições que precisam ser observadas, ordenanças que precisam ser cumpridas por parte dos seres humanos envolvidos com Deus e uns com os outros. Eu recomendo vocês a lerem esse capítulo número 2 de Gênesis, porque ele é muito instrutivo para nós. Leia esse capítulo com essa visão. Eu estou aqui lendo o projeto. Esse é o projeto escrito daquilo que Deus planejou para a humanidade que Ele mesmo criou. E então, nós temos ainda algo que precisamos abordar dentro deste assunto, é que a Bíblia escreve
sobre a origem do ser humano, o propósito de Deus ao criá-lo, descreve as intenções de Deus em sua obra criadora, a sua interferência na história, e fala das sucessivas alianças que ele fez com os seres humanos, que nunca deram conta de sustentar os compromissos essenciais com o Criador. O que nós temos para reafirmar é que a família, como criação de Deus, não foi instituída por acaso, nem tampouco deixada por sua conta e risco. Houve finalidades claras na sua instituição. Nós sustentamos essa certeza de que Deus criou a família com propósitos excelentes e que permanece mesmo quando quebramos alianças e não somos aquilo que nós deveríamos ser. A graça e a misericórdia de Deus têm nos alcançado em nosso próprio tempo. Quem for fiel haverá de usufruir das benesses de viver debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro sustentado por suas mãos poderosas. Mas justamente por esta fragilidade humana, essa finitude, essa vulnerabilidade humana, quando ele constitui família, acontece de deixar a desejar naquilo que deveria ser, naquilo que deveria fazer. Tem um versículo que Davi exclama do fundo do seu coração, olhando para a sua própria família e pensando no projeto original de Deus para a família. Está em 2 Samuel 23, 5, ele dizendo: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, ainda que a minha casa não seja o que deveria, ou não seja o que ela precisava ser. Mas ele contava com a promessa divina, ele contava com a aliança de Deus, e ele disse, contudo, Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna, que apesar da minha família, apesar de mim, Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna, que tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer nele. Nós falhamos sim, nós erramos sim, mas Deus ainda é Senhor da família. Deus é o preservador da família. Nós vemos que homem e mulher não foram trazidos à existência simultaneamente nem por processos iguais. Embora a narrativa bíblica seja considerada como um mito, uma fantasia religiosa insustentável por muitas pessoas que desacreditam e renegam a Bíblia, no entanto, o texto é claro e pode ser entendido por qualquer pessoa, independentemente do seu nível intelectual, cultural, social e econômico. Hoje, informações científicas mostram estas possibilidades descritas nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Deles, de Adão e Eva, descenderam todos os seres humanos. E a partir deles, de Adão e Eva, que veio a família natural. E é nisso que nós cremos. Por quê? Porque o manual de instrução, como diz o comentarista, é a Bíblia Sagrada. E quem se guiar por ela jamais tropeçará. O Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem caminha guiado pela palavra de Deus não caminha nas trevas. E então aqui nós temos orientações claras, um projeto por escrito das finalidades da criação original da família natural. O segundo ponto, 1.2, fala dos investimentos neste projeto. Deus não apenas criou com finalidades, com propósitos, com objetivos claros, mas houve um grande investimento nesse projeto. E o comentarista diz, o primeiro grande investimento nesse projeto é o amor. Por quê? Porque sem amor o projeto esfria.
Segundo, responsabilidade, porque sem responsabilidade o projeto não anda. Terceiro, a presença de Deus, porque sem Deus o projeto fica sem seu idealizador, seu construtor, seu arquiteto. Cooperação, porque sem cooperação o projeto fica egoísta. Compreensão, porque sem compreensão o projeto fica embaraçado, confuso, complicado. Há taxas de juros neste projeto, e essas taxas de juros são vencer as dificuldades diárias, passar por cima dos obstáculos, vencer as crises e ficar firme. Os objetivos do projeto são produzir outros produtos idênticos, fazer o homem à semelhança conforme a imagem conforme a semelhança de Deus, perpetuar a raça humana e dominar sobre tudo que existe. São muitos investimentos divinos neste projeto. Do alicerce ao acabamento, tudo precisa ser de primeira qualidade se nós queremos uma construção ideal. E esses investimentos aqui, eles não podem faltar na constituição de qualquer família que pretenda ser estabelecida segundo o projeto de Deus. Casamento e família é uma construção. Tudo que vem dele é parte da obra de formação e composição do ambiente familiar. No momento em que homem e mulher se tornam uma só carne, o núcleo familiar está estabelecido conforme a concepção divina. Veja bem, em 1 Coríntios 13, 12, Paulo nos lembra que nós somos bem limitados quanto à interpretação do texto bíblico. Mas isso não deve nos impedir de buscar entendimento quanto ao projeto divino de constituição da família. O que nós temos aqui é que, se lermos Efésios, capítulo 2, no versículo 15, ali diz que a encarnação de Jesus, ela trouxe consigo a possibilidade do ser humano restaurar em si a imagem de Deus. A queda, ela não seria mais a norma das relações humanas, mas a redenção seria, a partir de então, a norma das relações humanas. E o que temos em Cristo, e a partir dele, é o surgimento de uma nova humanidade. Veja bem que a ruptura, a quebra do projeto divino com a queda humana não mudou os planos de Deus. E a graça do Criador não deixou o ser humano à deriva, sofrendo incondicionalmente com os males e situações que ele mesmo provocou. Não. O Cristo encarnado trouxe a possibilidade de uma nova humanidade. E em Efésios 2,15 lemos que, na sua carne, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. E aí, este é o padrão. Se a queda trouxe ruptura para os lares familiares, inversão de valores e complicações nos papéis, e resistência humana e dificuldades para dentro do lar, a redenção traz consigo a possibilidade de uma nova criação. Quando nós lemos Efésios 5, do 21 até o 33, com bastante atenção, o que a gente encontra ali de primeira mão é o tratamento entre os cônjuges. E ele diz que esse tratamento precisa ser mediado pelo amor, que é o primeiro investimento no casamento, é o primeiro investimento na família. O amor, ele passa pela valorização do outro, cada um possuindo um conceito de dignidade alto em relação ao outro. Mas, além deste amor, muitos outros
investimentos precisam ser feitos. Uma palavra a respeito do amor bíblico, do conceito de amor, nesse primeiro tópico do investimento na família. No nosso contexto latino-americano, nós somos muito facilmente enganados com uma visão distorcida e romantizada do amor, o que faz com que as pessoas, principalmente desse tempo, sejam reféns da ditadura dos sentimentos ou da tirania dos sentimentos. As pessoas hoje pensam que se elas não estão sentindo, que não tem mais jeito. Eu não sinto mais amor por ele ou amor por ela. Acontece que sentimento nunca foi definidor de identidade ou definidor de um padrão a ser seguido. Nós sentimos muitas coisas, mas sentimento é volátil. Ele vem, ele vai. Hoje você está sentindo, amanhã você não está sentindo mais. Sentimentos mudam. A aliança não muda. Então, esse amor bíblico, ele está nos levando a pensar que não sentir amor não é o mesmo que não poder amar. Parece meio confuso, como assim? Eu não sinto amor, mas eu continuo amando. Como isso é possível? Isso é o que a Bíblia diz. Porque, mais do que um sentimento, biblicamente, amor é uma atitude que precisa ser tomada. Você precisa escolher continuar amando. E na medida que você escolhe cultivar amor nas suas relações, o amor-sentimento ele vai acompanhar das suas escolhas. Antes do casamento, um casalzinho ele é seguro, ele é unido pelo amor que sente um pelo outro. Mas depois do casamento, é o casamento que vai sustentar esse amor. Antes do casamento, o amor leva ao casamento. Depois do casamento, é o casamento que vai sustentar esse amor. É essa aliança indissolúvel, é esse compromisso assumido diante de Deus e de todas as pessoas. Então, além desse amor, que é o vínculo da perfeição e o motor das relações familiares, o comentarista vai chamar a atenção também para a responsabilidade assumida e que deve ser vivida por todos os membros da família, porque sem ela o projeto não vai para frente, para a necessidade da presença de Deus. Irmãos, sem a presença de Deus, o projeto fica sem o selo da aprovação. E um projeto sem o selo da aprovação, sem o registro final, sem o acordo assinado, é um projeto falho. É um projeto sem mérito. É um projeto sem efeito no final das contas. Então, a presença de Deus é tudo no selo de uma família. E sem a presença de Deus, o projeto ele vai ficando esvaziado de sentido. E aí nós vamos ver aqui que ele também fala da cooperação. Porque sem cooperação não há partilha, não há ajuda mútua. Sem cooperação não há respeito, consideração, não há crescimento. E o egoísmo vai imperar e azedar tudo. E, por fim, fala da compreensão. A compreensão realmente é algo de grande valor, porque sem ela o projeto fica embaraçado, fica confuso, fica complicado. Quando você não compreende muito bem uma coisa, você não faz adequadamente aquela coisa. Se você não compreende, você não vai pôr em andamento. Às vezes é uma coisa muito boa, mas se você não entendeu, vai murchar, vai ficar parado ali. Porque a gente só faz direitinho aquilo que a gente compreende direitinho. Então, nós precisamos compreender, à luz das Escrituras, o que é esta família instituída como projeto de Deus, para a gente colocar tudo em andamento direitinho como necessário. Veja bem que o fundamento de toda família saudável é Cristo. Nós dissemos que a família ela é uma construção ativa e contínua. E aí,
Nós temos também um outro meio de pensar agora essa construção. Tivemos esses elementos que são os investimentos no projeto, mas também vamos pensar que o amor é o cimento das relações. Ele é o princípio básico da vida familiar. E ele precisa continuar cimentando as relações ao longo do tempo. A empatia são as vigas. A empatia, você deixar de olhar só para si, olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, tentar entender o outro, são as vigas de sustentação de uma casa que nos ligam uns aos outros. A humildade deve ser o piso por onde os nossos pés andam, sem arrogância. O perdão precisa ser a porta da entrada para as relações sadias. A paz deve ser a nossa sala de estar, onde a família compartilha, conversa, troca experiências. A cooperação deve ser aquela cobertura que protege a família das adversidades, um ajudando o outro, um cooperando com o outro. E um ouvinte praticante da palavra de Deus é aquele que constrói sobre fundamentos sólidos, que escolhe criteriosamente todos os materiais da sua construção, que investe adequadamente tudo que tem nesse projeto e que mantém a sua casa de pé, em perfeito estado de funcionamento, cuidando dos mínimos detalhes para que ela se mantenha sólida e ofereça toda a segurança necessária. Por fim, 1.3 nos fala das especificações. Então, olha, nós vimos finalidades, nós vimos investimento. E agora, especificação. Especificação é o detalhamento do projeto. Nós vamos ver aqui que, quanto aos detalhes deste projeto, você tem uma fórmula e uma receita que foram dadas. A fórmula e a receita é: macho e fêmea os criou. Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Essa é a fórmula, essa é a receita. A receita é: deixará o homem pai e mãe unir-se à sua mulher. Algo único. É um homem para uma mulher, é uma mulher para um homem. O ato criador, modelar, exemplar de Deus é de uma união monogâmica. Cada casamento constitui uma nova família. A união se dá a partir da junção em uma só carne. E a forma foi dada, não tem como substituí-la. A fábrica precisa de ter as suas especificações. Sem esta forma definida, não há como fabricar-se novos produtos. Casamento é a união de dois sexos opostos. Deus detalhou e deixou bem conhecidas regras. Tudo foi pensado por Ele e Ele nos deu a responsabilidade de cumpri-las. Eu chamo a atenção para a especificação primária do projeto divino em relação à família. Todo casamento divinamente constituído, ele é heterossexual. Ele precisa ser monogâmico e, segundo a concepção de Deus, ele também é indissolúvel. Nós vemos que, partindo desses pressupostos, dos desdobramentos destas condições, nós vamos ter essa visão mais ampliada de que o princípio bíblico do casamento ele parte da heterossexualidade. E então, biblicamente, casamento é a união de dois sexos opostos. O que passa disso não é casamento, ainda que seja chamado de casamento, mas não é segundo uma visão bíblica. É um acordo, é um negócio, é um contrato, é qualquer outra coisa, mas figurativamente, o termo casamento ele é usado e empregado aleatoriamente. Por exemplo, quando uma pessoa faz um bom negócio numa transação comercial, isso pode ser entendido como um casamento bem feito. É um negócio.
né? Você assinou lá um contrato envolvendo dinheiro, envolvendo trabalho, mas as pessoas entendem que na assinatura desse contrato houve ali um casamento muito bem feito. Um casamento de interesses, um casamento de motivações. Então, a palavra usada no seu sentido figurado, ela pode ser aplicada a qualquer coisa nessa vida. Mas, no sentido bíblico, o casamento ele é heterossexual, ele é feito entre duas pessoas de sexo oposto. A outra questão é que ele é monogâmico e a outra questão é que ele é indissolúvel. Quando nós olhamos para essa questão da monogamia, de primeiro surge algumas questões bem pontuais no início das Escrituras, porque quando a história patriarcal começa, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vamos vendo ali, né, um desenlace bíblico no povo da promessa de pessoas, inclusive que são nossos referenciais da antiguidade, que eram polígamos. Como é isso? Quando, então, nós nos deparamos com esta fase, com essa questão de nossos referenciais bíblicos da antiguidade serem polígamos, nós precisamos nos debruçar sobre o texto bíblico com mais cuidado, porque o padrão do casamento está posto no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Esse é o padrão. O que sai disso vem com a queda. Durante longos anos na história da humanidade, de desvirtuamento dos padrões, a poligamia ela entrou e se estabeleceu. Mas na medida que vamos caminhando com o texto bíblico e chegamos no final do Antigo Testamento, esse ideal bíblico do casamento já foi retomado a partir dos profetas, principalmente. Há uma pregação muito clara de que um homem não deve deixar a mulher da sua mocidade e de que um homem ele precisa ter uma única mulher e uma mulher precisa ter um único homem. Então, o que eu tenho durante o desenvolvimento das Escrituras é um retorno ao projeto original. Quando nós olhamos essa questão, a monogamia ela é ensinada na Bíblia de muitas maneiras. Pelo exemplo precedente, já que Deus deu um homem para uma mulher e nada além disso. Pela proporção de nascimentos neste mundo, você nasce proporcionalmente a mesma quantidade de homens, a mesma quantidade de mulheres proporcionalmente. Existem casos de exceções, mas nós estamos falando de proporção olhando para a história de toda a humanidade. Pelo preceito, já que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento ordena a monogamia. Pela punição, já que você percebe, né, uma punição direta ou até uma punição em termos de juízo de Deus para aquelas pessoas que se envolveram com poligamia. Não existe estabilidade, não existe equilíbrio, não existe algo saudável nesse tipo de relação, e ficou muito claro para nós através da observação da situação familiar dos primeiros pais. E por prefiguração, já que o casamento de um homem com uma mulher é uma tipologia de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Cristo só tem uma noiva, que é a igreja. A igreja só tem um noivo, que é Cristo. Então, nós temos aqui uma prefiguração do casamento monogâmico como um ideal de Deus para a família natural. Nós vamos ver quanto à questão da indissolubilidade. Isto é um princípio basilar. Em Mateus 19:6 nós lemos: assim não são mais dois, mas uma só carne, porquanto o que Deus ajuntou não separe o homem. O que nós temos aqui é uma junção divina que deve permanecer. O princípio da permanência é o que deve reger as relações. Nós nos casamos para permanecer casados. Hoje nós vivemos uma época caracterizada pela insensatez, pela imaturidade, onde o
adultocentrismo, o primeiro eu, tem dominado os relacionamentos. Trata-se também de uma época de grande ausência de sabedoria prática, de superficialidade nas relações. Descasa-se por qualquer coisa e até hoje o que nós temos diante de nós é um quadro bem esquisito, porque para separar a facilidade é imensa. Para poder se divorciar, a facilidade é muito grande. O mesmo não acontece com o casamento, que hoje é cheio de taxas, é cheio de coisas que dificultam, que emperram, mas ele continua sendo algo regido pelo princípio da permanência. Nós nos casamos para permanecer casados. Existem as cláusulas de exceção. E nós também temos contemplado nas Escrituras essas cláusulas de exceção. Sabemos muito bem que existem situações em que uma família ela é dissolvida, o divórcio ele é estabelecido, mas isso não é assunto para agora. Nós vamos seguir adiante, que talvez a gente volte nesse assunto em algum outro momento. No entanto, Deus ama o casamento, Deus protege o casamento, Deus mantém o casamento, Deus sustenta o casamento e o ideal de Deus é que permaneçam casados. A família firmada em Deus é o segundo ponto da nossa lição. Depois dessa trajetória toda no projeto estrutural da família, vendo aí esses detalhes de finalidades, de investimento, de especificações do projeto, nós vamos pensar agora na família que precisa estar firmada em Deus. E uma família firmada em Deus, ela tem uma base sólida, que também é uma base oficial. A família firmada em Deus, ela precisa manter essa firmeza através da prática devocional. A família firmada em Deus precisa entender o que é ser família e cortar o cordão umbilical. Então, nós temos uns pontos sensíveis aqui nesse tópico 2, mas nós começamos aqui, o casamento é a base sólida oficial para a implantação da família. Qualquer coisa que saia aí pela retaguarda, buscando atalhos, fazendo um outro caminho que não seja o caminho de Deus, vai perder essa base sólida e firme, esse fundamento para a família que pretende continuar firme e firmada em Deus. A revista nos diz que, como nós encontramos no manual bíblico estabelecido no princípio, a família é formada a partir do casamento. Para quê? Para manter uma árvore genealógica, para que cada ser humano cresça e se desenvolva em uma estrutura adequada para atender os vários aspectos envolvidos na sua história de vida, para que existam laços e lastro, para que seja uma coisa digna e estruturada, para não se viver de qualquer maneira na imoralidade, na prostituição, desenvolvendo atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Aqui diz o casamento é um pacto, uma aliança permanente. Casamento não é uma coisa experimental. Nós não experimentamos o casamento para depois casar. Ninguém pode casar-se para ver se vai dar certo. E se não der certo, separa. Mas o casamento é algo que precisa permanecer na vida da pessoa até que a morte separe. Ele foi criado para se desenvolver uma sociedade saudável e foi estabelecido a fim de que as pessoas pudessem viver satisfeitas, amparadas, felizes, seguras dentro desse ambiente humano, mas que se estabeleceu na proteção divina. E então o casamento é a porta de entrada para o projeto de Deus para a família em andamento. Cada geração recebe mandatos que precisa cumprir e certamente a defesa da família natural e do casamento bíblico são dois destes mandatos.
do qual a geração de hoje não pode abrir mão. Eu não posso abrir mão desse entendimento de que existe um casamento biblicamente orientado e uma relação conjugal que precisa se estabelecer à luz da Bíblia. Veja bem, nós temos hoje muitos movimentos contrários à formação da família. Nós vemos hoje muita coisa em andamento na nossa sociedade que nos coloca num estado de alerta pelo perigo eminente da mudança do conceito, da mudança da mentalidade desta geração de pessoas, até mesmo nos dicionários seculares. Os termos que envolvem casamento e família, eles estão sendo substituídos. Se nós formos olhar, por exemplo, no dicionário Aurélio, qual é o significado de casamento que ele traz, ele diz ali que casamento é união que, efetuada de modo voluntário entre duas pessoas, é sancionado de acordo com a lei. Ele vai falando algumas coisas sobre ligação associativa, aliança, economia, ação, que combina de uma maneira harmoniosa ou íntima, mas ele diz lá no final, o uso antigo dessa palavra. Ele diz isso. O uso antigo desta palavra é que casamento é a união entre uma mulher e um homem e a sua relação conjugal. Veja bem, o dicionário que está na mão das nossas crianças, dos nossos adolescentes, está dizendo que casamento é a união efetuada de modo voluntário entre duas pessoas. Mas que o uso antigo desta palavra diz que casamento é a união entre um homem e uma mulher e a sua relação conjugal. Pensa, o que essa geração que está sendo educada para pensar de outra forma em relação aos conceitos bíblicos, o que nós teremos pela frente? Isso é muito complicado, isso vem à nossa lembrança com muita força, aquilo que está no Salmo 11, versículo 3, que diz, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E a presente crise conjugal com relação a casamento e família, sem as raízes bíblicas, sem esse empreendimento bíblico, nos coloca numa crise sem precedentes. Então, é função da igreja sustentar valores, sustentar princípios, sustentar o ideal do casamento bíblico, pregar isso, porque se nós não resgatarmos e não reconstruirmos os fundamentos bíblicos, a única saída para essa geração vai ser debandar para um caminho de perdas e de perdição incalculáveis durante todos esses anos de existência da humanidade. A família foi entendida como a base da sociedade. E isso está sendo colocado em xeque hoje. Uma forma de nós garantirmos que os valores cristãos e os princípios bíblicos sejam continuados e estabelecidos a partir da nossa própria família, se nós não podemos interferir na dinâmica das famílias do mundo inteiro, a gente precisa começar com a nossa, investir na nossa e ver aí as especificações de Deus para a família e cumprir isso dentro da nossa própria. Vem aí o segundo ponto do item 2. Se você quer uma família firme e firmada na rocha, você precisa cultivar a prática devocional. Prática de devocional ou prática de devoção é aquilo que você faz no seu dia a dia para manter Deus no centro da sua família, para manter Deus no centro da sua casa, porque a família é a agência divina de transmissão geracional da bênção de Deus. A família é a agência divina de transmissão geracional da bênção de Deus. É na família
que a bênção de Deus é transmitida para os seus membros, e esses vão transmitir para outros, e assim as descendências dos justos e dos servos de Deus vão sendo abençoados. E aí que diz a lição: o hábito da leitura bíblica regular, a oração coletiva e individual, de ouvir e cantar louvores no ambiente familiar, muito contribui na construção e manutenção de um ambiente harmonioso, saudável e edificante. Tais hábitos, além dos benefícios dentro de casa, também irão refletir na vida dos seus membros quando eles estiverem em outros ambientes, sejam ele profissional, educacional, inclusive eclesiástico. A prática devocional é fundamental também para transmitir, solidificar e promover os valores cristãos, principalmente quando há crianças e adolescentes no seio da família. Irmãos, isso tem se perdido nessa geração. Quantas pessoas hoje só abrem suas Bíblias no momento de culto, ou então deixam as suas Bíblias abertas em algum lugar da casa como enfeite. Isso aqui é a palavra viva do nosso Deus, uma palavra que transforma. Se você não tem o hábito da leitura diária das Escrituras e da oração diária, você precisa substituir este hábito pecaminoso, este hábito que não é bom, que não é saudável, de não trazer a palavra de Deus para o centro da sua vida, por outros hábitos mais arraigados e saudáveis. Você precisa ensaiar, você começa ensaiando todos os dias quando você acordar, antes que você faça qualquer coisa. Você coloca a tua mão na palavra e diz: Senhor, eu vou ler a tua palavra agora, fala comigo. Antes de qualquer outra coisa, abra a sua Bíblia, leia um versículo que seja, mas não deixe de começar o seu dia lendo a palavra. E faça uma breve oração, e então levante e leve a Bíblia para o centro da sua casa, leve a Bíblia para a sua mesa, para a sua sala, leve a Bíblia aberta para a frente dos seus filhos. Comece lendo pequenos trechos, pequeninos, 1 versículo, 2 versículos, mas faça isso com alegria, faça isso motivado, faça uma oração pequena de início, para que as pessoas não se sintam cansadas e já comecem cansadas e não querendo parar para fazer isso porque é cansativo, porque leva tempo. Não, irmãos, comece pequeno e vai aumentando devagar. Leia pequenos trechos, ore orações mais curtas e vai estendendo, e vai buscando direção de Deus, e vai chamando Deus para dentro das suas casas, das suas vidas, dos seus negócios. E quando você vê o tempo do seu devocional, ele vai aumentando na medida da sua necessidade, na medida da sua devoção, na medida do seu gosto de passar tempo de qualidade na presença do Senhor. Então, isso precisa ser estimulado, irmãos. Famílias, casas, onde não se lê a Bíblia todos os dias, não se ora todos os dias, onde se escuta qualquer música, a qualquer hora, de qualquer maneira, sem filtro, sem pensar no que está ouvindo, sem botar o coração naquilo que está ouvindo. Realmente esse ambiente pode ficar muito comprometido e comprometedor. Levante com a palavra. Leia a palavra assim que acordar. Faça uma oração assim que acordar. Porque quando você encontra com Deus nas primeiras horas do dia, você não precisa ter medo de encontrar o diabo depois. Já está feito, já está selado, já está preparado o ambiente para que os anjos do Senhor acampem-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu preciso chamar Deus para a minha vida. Eu preciso chamar Jesus Cristo. Eu preciso deixar o Espírito Santo agir em mim e através de mim para que toda a minha família seja abençoada. E se você é pai e mãe e não faz isso, você está deixando a sua casa sem cobertura espiritual. Quando se diz aqui no 2.3 que todo matrimônio precisa cortar o cordão umbilical,
está chamando a atenção para nós de uma coisa muito séria e muito necessária. Veja bem, diz aqui Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe. E o comentarista prossegue, se possível, geograficamente, se possível, financeiramente, se possível, emocionalmente, se possível, nas tomadas de decisões. Respeitar, honrar e obedecer pai e mãe é um mandamento com promessa, mas isso é muito diferente de viver na dependência, de não conseguir seguir com a própria vida, independente do pai, independente da mãe. Nós temos que pensar com cuidado sobre o significado bíblico de deixar pai e mãe, porque nós não deixamos de ser família com eles. Eles continuam sendo nossa família. Eles prosseguirão pela vida como nossa família. Um familiar é um nome dado a cada uma das pessoas da família, mas nós temos a família nuclear que nós estamos construindo, mas ainda somos membros daquela família a que pertencemos. Isso nunca vai mudar, esse quadro não muda. O que muda são os interesses, a motivação e as necessidades a partir do momento que cada um se casa. Então, uma vez casados, é preciso cuidar da própria vida. Assumir as próprias responsabilidades. O que ele está chamando de cortar cordão umbilical aqui é deixar de ser dependente. O nosso processo de vida ele precisa ser construído de tal forma que a gente deixe de ser um peso para pai e mãe e passe a cuidar da própria vida. Vamos depender deles muitas vezes em alguns momentos, mas isso não pode ser uma constante. Isso não pode ser uma coisa do dia a dia. Os filhos que eu gerei são filhos meus, que eu preciso cuidar e não colocar nas costas dos meus pais e das minhas mães para que eles cuidem por mim. A gerência da minha casa é a gerência da minha casa. Eu preciso cuidar e não trazer meu pai e a minha mãe para dentro da minha casa para cuidar da minha casa. Então, irmãos, são essas coisas que a Bíblia nos chama para pensar. Por quê? A partir do casamento, o casal precisa construir vida própria, nova família, um novo ramo da árvore genealógica. Não deixa de ser família, mas agora é um novo ramo da árvore. E aí, entre os princípios bíblicos gerais sobre o casamento, a Bíblia versa sobre a independência dos pais na área financeira, na área das decisões, na área da moradia. Ninguém constrói uma nova vida que pode chamar de sua se não conseguir tornar-se independente, gerindo por si mesmo as suas próprias necessidades. E aí, nós vamos ver que relações familiares adoecedoras, elas são responsáveis por todo tipo de desajuste pessoal, comprometendo a existência das pessoas que poderiam viver plena e satisfatoriamente durante o período da sua jornada terrena, mas realmente existem muitos casos complicados, difíceis, mas não muda o fato de que, uma vez casado, as pessoas precisam cuidar da própria vida e seguir com a vida e ter os seus pais em autoestima, em consideração, orando, recorrendo a eles, se aconselhando com eles e, às vezes, precisando de uma ajuda mais direta deles em alguns momentos. Mas nós sabemos muito bem como isso funciona na prática, né? Quem paga as contas é o dono da situação. E nós não podemos nos manter nessa situação de dependência por tempo indeterminado. Isso é a lição, está chamando a nossa atenção exatamente para esse ponto. Mas há promessas de Deus para essa família que está sedimentada, firmada sobre a rocha. E as promessas de Deus, elas nos levam agora ao Salmo de número 128. O que está aqui nesse tópico 3 sendo observado é o Salmo 128, principalmente no tópico 1, que fala da mulher como videira frutífera aos lados da casa,
e dos filhos como planta de oliveira à roda da mesa. Mas o Salmo 128, ele começa falando sobre o homem temente, o homem trabalhador, o homem que é realmente o provedor da sua casa. Esse homem é visto fora de casa, no mundo dos negócios, trabalhando com as mãos para suster, para prover, para trazer para dentro da sua casa tudo aquilo que ela necessita. Então, nós temos aí muitas promessas divinas para esse homem, esse chefe de família, essa pessoa que Deus coloca como um sustentáculo do seu lar, que inclusive está provido da responsabilidade de cobrir o seu lar, não apenas com provisões materiais, mas também com provisões espirituais e provisões psicológicas, né? Não é apenas dando comida ou gerindo necessidades materiais que um homem vai cumprir o seu papel. Ele cumpre o seu papel, quando ele também se dá a si mesmo para a sua família, está presente e mesmo com todas as suas limitações, ele vai trabalhar para poder garantir o sustento e a proteção da sua casa. Chama a minha atenção, muito particularmente, quando este salmo fala e compara a mulher de um homem temente a Deus a uma videira que é admirável e sua frutificação representa a esposa como sendo uma fonte de alegria. Nós não temos tempo aqui para poder discorrer com mais detalhes a respeito do significado do papel da mulher descrito pelo Salmo de número 128, mas tem uma coisa que me maravilha e que chama muito a minha atenção para o lugar que a mulher ocupa nos planos de Deus, nos afetos divinos, é exatamente a narrativa deste poema que encontra-se no Salmo 128. A videira, ela biblicamente é fruto de encanto. Ela é símbolo, né, de encanto, não é fruto, ela é símbolo. A videira, ela sempre foi símbolo de frutificação e de encanto nupcial. Uma planta nobre, de grande valor, tão nobre que Jesus identificou-se como a videira verdadeira em João 15:1. E ele escolheu exatamente o suco do fruto da vide como símbolo do seu sangue. Assemelhar a mulher a uma videira frutífera é algo muito precioso, porque isso me leva a pensar que se Jesus é a videira verdadeira, ele é o tronco e as mulheres são os ramos que saem desse tronco e que precisam produzir frutos bons. Mas se eu faço um paralelo com a leitura que encontra-se lá no livro do profeta Isaías, eu vou levar um susto com essa leitura, sabe por quê? Porque lá em Isaías, no capítulo 5, os versículos 4, falam de uma videira que foi plantada em condições ideais, que teve tudo o que precisava para florescer e frutificar e dar frutos bons. Mas que essa videira, ela deu uvas bravas. Olha que o agricultor, ele está pasmado diante daquela videira, porque ele fez tudo o que podia para que ela desse frutos bons. E ela deu uvas bravas. Olhando para o que está acontecendo no nosso contexto aí contemporâneo com as mulheres desta geração, nós vamos perceber que o desvio do propósito original de Deus faz com que as mulheres deem uvas bravas. Em todo o tempo da sua vida, uma mulher está frutificando. Isso é fato. E, biblicamente, ela é como uma videira frutífera colocado aos lados da sua casa. Ela é aquela ajudadora idônea, aquela ajudadora fiel, que contribui para o cuidado da casa, para a guarda da casa, para o cuidado dos filhos, do esposo. E, na realidade, em uma casa todos se alimentam de uma mulher, do que ela é e do que ela faz.
Sejam esses frutos que ela está produzindo bons ou maus. Toda mulher precisa olhar para si mesma e os frutos que tem produzido dentro da sua casa, para ver se está alimentando a sua casa com aquilo que é bom ou com aquilo que contamina. Porque todos, definitivamente todos dentro de uma casa, vão se alimentar desta mulher, inclusive literalmente, porque as crianças, quando nascem, se alimentam dela. E ela vai continuar alimentando a casa ao longo da vida. Umas com uvas boas, com uvas doces, com uvas agradáveis, com alimento sadio que vai servir para o crescimento de todos. E outras com uvas bravas, uvas que contaminam e adoecem. Não seja você a contaminar a sua casa. Que não seja eu a contaminar a minha casa, mas que o fruto que sair de mim, que seja bom para a edificação para todos os membros da minha família. Quando fala dos filhos como planta de oliveira. Bem, isso aqui nós temos um problema semântico aí, né? Se a mulher é videira, logicamente os filhos deveriam ser uvas. Mas aqui é dito que o produto da videira é para alimento dos filhos. Mas os filhos não são uvas. O filho é outra plantação. O filho é uma outra coisa. O filho é um outro ser. Ele não é meu, mesmo tendo saído de mim. Ele é uma outra planta nobre, de grande valor. Ele se alimenta daquilo que sai da mãe. Ele cresce com aquilo que sai da mãe, mas ele é uma outra planta formosa e nobre, ele é uma oliveira. E qual é o fruto da oliveira? É a azeitona. E o que é o produto final da azeitona? É o azeite. E no que biblicamente o azeite é aplicado? Na unção. O principal elemento da unção no Antigo Testamento é o azeite. E aqui está sendo dito que filho é planta de oliveira à roda da mesa. Filho é aquilo que está à roda da mesa para poder ser suprido, alimentado, cuidado, ensinado, instruído. É a roda da mesa que ele vai crescendo saudável com os cuidados da videira, que está à roda da casa, com os cuidados do homem temente a Deus, que anda nos caminhos do Senhor e que está trabalhando com as suas mãos para o sustento da sua casa. E então nós temos aqui que é muito interessante isso, por quê? Porque uma vez que filho, ele é oliveira, o produto dessa oliveira é azeitona, o produto da azeitona, o azeite. Isso traz para mim que filho é a unção do casamento. Filho é a unção da casa. Filho é uma vida ungida, uma vida que tem unção. Filho é bênção. Filho é uma vida abençoada. Filho é presente que chega do céu. É olho fresco que desce do céu. E onde chega um filho, chega um milagre, chega a vida, chega o renovo. Isso se for entendido como presente de Deus. Então, nós vamos percebendo com isso que realmente a firmeza de uma casa, ela acontece quando nós temos essa visão de que a base do casamento e da família é Deus, que a prática devocional precisa acontecer e que realmente o casal precisa se tornar independente e, na medida que se torna independente, ele passa a ser gerido pelos princípios desse Salmo de número 128, que é o padrão para a família. Você tem o padrão do homem, o padrão da mulher, o padrão dos filhos. E aqui nós temos, fechando esse assunto, um assunto bem sensível, né? Fechando essa lição, nós temos esse assunto bem sensível, que é a questão dos avós. Viverás para ver os filhos dos seus filhos. Diz aqui o Salmo 128,
que esse casal, formado por um homem temente e uma mulher frutífera, eles têm a promessa de viver para ver os filhos dos filhos. E esta promessa é bem empolgante, bem abençoadora. Eu sou testemunha viva de que é muito empolgante, muito abençoador você ter netos e poder ter os filhos dos seus filhos diante de si. Realmente é uma experiência única, importante, mas quando eu olho para a Bíblia, e também para as instruções que temos recebido ao longo dos séculos, enquanto Igreja de Cristo, nós não achamos um manual de como ser avô, de como ser avó. Entretanto, família precisa de família, essa necessidade atravessa a geração, independente do papel que eu exerço na minha casa, seja como esposa, seja como mãe, seja como avó, eu tenho princípios bíblicos básicos, valores cristãos definidos que precisam nortear a minha relação com os meus filhos e com os filhos dos meus filhos. Eu tenho esse livrinho aqui, olha, O Livro dos Avós. É um livro que avalia se realmente a casa dos avós é sempre domingo ou se tem algo mais a ser pensado em relação à função dos avós na vida dos seus netos. Nós não temos nenhum modelo cultural onde nos apoiar em relação aos avós, porque até muito recentemente a longevidade, a qualidade de vida, a perspectiva de vida era muito pequena. Hoje esse quadro mudou e crianças aí, nós temos a possibilidade de crescer com seus avós até a idade adulta e às vezes crescer com os 4 avós, os 2 paternos e os 2 maternos. Mas essa é uma situação tão delicada que não existe em português nem sequer uma palavra equivalente à maternidade e paternidade para poder designar a função dos avós. Então, se existe a paternidade e existe a maternidade como marcadores da função primordial dos pais em relação aos filhos, nós não temos uma avosidade. Isso nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Assim como também não tem uma palavra para descrever crianças que perderam seus avós. Se uma criança perde um pai, ela fica órfã de pai. Se perde a mãe, fica órfã de mãe. Não existe uma palavra para designar a perda de avós. Então, irmãos, o que eu vejo aqui é que a ausência de uma palavra não significa que a função dos avós seja algo recente ou que não exista. Significa que a responsabilidade principal pelos filhos é do pai e é da mãe. Como os avós entram nessa história? Eles entram aí como ajudadores, ponto de equilíbrio, um ponto de referência, esse modelo referencial. E realmente nós podemos aprender com a Bíblia Sagrada a sermos os avós que nós precisamos ser. É o Senhor que ensina os avós a envelhecerem com dignidade, a saberem cuidar, a assumir o seu propósito de vida, o seu processo de vida em benefício de toda a família, em qualquer estação da vida. Ser um avô, ser uma avó, é uma coisa linda, é uma coisa nobre, mas pode se tornar um transtorno, onde não há respeito, onde não há compreensão, onde não há empatia, generosidade, gentileza e maturidade para deixar os filhos educarem e cuidarem dos seus próprios filhos. Irmãos, os filhos são da responsabilidade dos pais. Os avós, eles interferem até um certo ponto. Chegou naquele ponto, ele não pode ultrapassar o limite. E aí, quando esse limite é ultrapassado, aí vem aí as dificuldades
que são relativas a essa situação de interferência. Então, nós precisamos aproveitar a bênção que Deus nos dá de ter os filhos dos nossos filhos juntamente conosco e usufruir desta relação da melhor maneira possível, mas com sabedoria e inteligência espiritual, porque senão uma coisa tão nobre, uma coisa tão digna, pode se tornar um problemão. Então, vejamos aqui, terminando esta lição, a conclusão nos diz que a família jamais acabará, porque o projeto de Deus para o ser humano e que o que Deus fez para homem nenhum poderá ser destruído. Para nós cristãos, é uma responsabilidade, uma honra, lutar pelo nosso casamento, pela nossa família, cumprindo a palavra de Deus. A manutenção de um ambiente familiar saudável depende de nós. Saber ser marido, saber ser esposa, saber ser pai, saber ser filho, saber ser avô, saber ser avó e estar juntos numa ligação harmônica, saudável, bonita de se ver, que serve de exemplo para outras pessoas, esse deveria ser o nosso ideal de vida. E com isso nós terminamos a nossa primeira lição e eu convido você a orar comigo nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, adoramos a Ti pela possibilidade e oportunidade de estarmos contigo. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda a entender o projeto estrutural para a família, os papéis definidos de cada um dentro deste projeto, as finalidades, os investimentos, as especificações, os desdobramentos, a firmeza da casa, a firmeza do casamento, a firmeza do ambiente familiar, e que tudo, meu Deus, seja para a honra e para a glória do Teu nome. É firmado nas Suas promessas que continuamos seguindo, levando a bandeira da família natural, criada por Deus, para louvor da Sua glória, e assim somos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até este momento. Vamos continuar junto todo este trimestre com esse assunto tão importante, tão relevante, tão maravilhoso. Um bom domingo para todos nós, debaixo da graça do nosso Deus. Amém. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.